esse próximo vídeo aqui ele foca no pacote Text Mining. Eu ia falar mais sobre o Text Mining, mas aí eu acho que entrou uma série de elementos aí sobre o R propriamente dito e o grafo que talvez eu fiquei repensando o quanto que a gente tem que se aprofundar nele. De qualquer forma é importante, talvez para o exercício que a gente vai fazer no sábado, né, para entender como tratar os dados e como é que esses dados precisam ser organizados. Então isso está muito relacionado com a parte teórica que foi falada sobre mineração de texto e processamento de linguagem natural. Então todo um trabalho que a gente faz de limpeza, de tokenização, de stop words e afins, são elementos que estão relacionados aqui ao pacote Text Mining, tá? Aqui tem uma série de pacotes dentro do R que precisam ser instalados. Então o install package, eu botei a marcação aqui, mas talvez tenha que tirar aqui para ter certeza que vocês vão fazer a instalação desses pacotes, e o library que você está habilitando o pacote. Então lembra que primeiro a gente precisa instalar ele dentro do R, para depois a gente habilitar ele, que seria marcando aqui. Então quando a gente faz a instalação e a habilitação, a gente tenta colocar isso no começo dos scripts. Definir qual que é o ambiente de trabalho é importante. Aqui tem um arquivo que eu estou disponibilizando para vocês, que são arquivos de publicação científica, só para a gente fazer alguns testes aqui de tratamento. Então tem um arquivo específico aqui sobre Zika, que é um exemplo que eu dei na utilização da ferramenta VozViewer. Então eu estou lendo toda a produção de Zika aqui dentro do arquivo, então são 1.393 linhas de arquivos, e aqui é o formato como que o Text Mining pega esse conjunto de dados. Então se eu for ver Zika aqui, é um conjunto de caractere na verdade, então ele é simplesmente uma grande lista de caracteres. Se eu abrir ele aqui, ele tem 1.322, cada caractere é um texto, né, um resumo grande. Então ele transforma esse arquivo, né, um arquivo de fonte, né, fonte de vetor, e depois ele transforma num corpus. Então, o corpus é o objeto que ele é trabalhado dentro do Text Mining. Então você primeiro tem que trabalhar isso aqui tudo como um vetor. Então cada um dos elementos agora, esse Zika source, ele vai ser um vetor com vários elementos aqui. Então cada vetor ele tem uma série de informações. E depois a gente transforma ele no corpus, que é o que provavelmente vai ser trabalhado, que é o que vai ser trabalhado dentro do Text Mining. Então essa organização em formato de corpus aqui, ele que é o importante dentro do processo. Então se eu quiser ver o que tem dentro do corpus agora, ele vai trazer uns metadados, né? Quantidade de informações, quantidade de documentos e informações nesse sentido. Se eu quiser ver, por exemplo, o segundo documento dentro do corpus, ele vai dizer, ó, tem metadados e tem tantos caracteres. Se eu quiser ver o conteúdo propriamente dito, aí ele vai me trazer aqui propriamente o conteúdo que está especificamente dentro desse elemento, tá? Então esse daqui é o que está trazendo o corpus propriamente dito, o conteúdo. E aí depois algumas coisas que podem ser feitas, né? Então aquele tratamento que tem que ser feito no arquivo, então você pode botar, por exemplo, tudo com letra minúscula, ou então tudo com letra maiúscula. Você pode remover pontuação, você pode remover números, pode remover espaço em branco. Então são formas de você tentar organizar e deixar o dado de forma mais tranquila. Stop words, a gente acho que falou rapidamente, né, em um dos vídeos, mas stop words são as palavras que aparecem com muita frequência. Quando você vai avaliar a relevância ou a frequência da palavra, é importante que algumas palavras não sejam consideradas aí, porque senão elas vão achar que não, a palavra, sei lá, é muito importante. Então se a gente der, por exemplo, stop words em português aqui, ele vai dizer todas as palavras que tendem a aparecer com uma certa frequência, mas que talvez não traga uma importância, um significado para dentro do texto no que diz respeito à interpretação. Então normalmente o pessoal acaba eliminando esses stop words aí. Então se eu quiser fazer remove words, Zika corpus do stop words, que o texto está em inglês, né? Aí ele vai tirar uma série de elementos, uma série de palavras que tinham anteriormente, mas agora vão ficar mais simples. E eu posso incluir outras palavras dentro dos stop words. Então eu posso criar um new stop words, por exemplo, e tirar a palavra ZikaV, e aí se eu rodar novamente ele não vai aparecer. Tem ZikaV aqui e agora já não tem mais no texto original. Então são formas de você estar fazendo a limpeza do texto para questões que são mais importantes. Tem um conceito de sistemização. Sistemização é quando você traz a palavra para uma raiz, né? Você mais ou menos corta essa palavra e aí você pode estar
diminuindo o número de palavras que você vai estar trabalhando dentro do seu texto. E aqui uma forma de você fazer a limpeza do arquivo como um todo. Esse tmmap é uma função do pacote tm, né? Então se a gente for ver o pacote tm aqui, text mining, então você tem aqui um tmmap. Então um tmmap aqui que é uma funcionalidade, se você abrir a funcionalidade ele vai explicar como é que ele funciona, qual é a função e afins. Então basicamente ele faz um mapeamento do que tem que ser feito, né? Então ele vai remove words, vai remover essas palavras com base na new stop words que foi criada aqui, certo? Então ele vai remover a pontuação, então ele faz isso em todos os textos, né? Aqui a gente estava fazendo, mas estava fazendo pontualmente no conteúdo do segundo arquivo simplesmente. Aqui no tmmap ele faz essa aplicação do que você pedir de limpeza e afins a todo o corpus completo, né? Então essa aqui seria a forma de você fazer a limpeza do arquivo e você consegue ver que o arquivo está completamente limpo depois disso. E aqui é a transformação, talvez do elemento mais importante que a gente vai utilizar, muito provavelmente no sábado, que é quando você pega o arquivo no formato que está e transforma ele para uma rede. Então você está fazendo o que a gente chama assim de term frequency, document frequency inverse, né? Term frequency inverse document frequency. Então TF IDF ou DF ITF. Então você tem um conjunto de documentos e as palavras que aparecem neles, e aí você faz o número de palavras e a frequência criando uma matriz entre eles. Então essa é a forma de você transformar esse documento, e uma vez que você tem a matriz é que você consegue transformar isso em rede. A gente vai fazer aqui rapidamente, só para fazer na verdade uma nuvem de palavras, que não é ainda a nossa rede, né? Mas aqui a gente cria alguns... Eita, dando erro aqui. DFTDM, não é DFTDM aqui. Aqui é Zika TDM. Zika TDM. Então TDM é Term Document Matrix, né? E aqui a gente consegue fazer alguma frequência, então consegue ver frequência de palavras, né? Quantas vezes a palavra, sei lá, que parece com mais frequência. Free, tested, observed, né? Palavras que aparecem de 100 a 200 vezes. As palavras que aparecem vírus, aparecem 3.000 vezes, Zika, 2.408 vezes. Então é uma forma de você começar a analisar as palavras e com essas palavras que você vai fazendo esse tratamento, essa montagem dessas redes. Então aqui só para criar frequência rapidamente e mostrar a rede de palavras. Então eu queria que vocês dessem uma rodada nisso aqui só para criar essa nuvem de palavras que não necessariamente é a nossa rede ainda, mas uma vez que a gente tem a frequência de palavras, a Term Document Frequency, a gente consegue criar a rede. A gente não vai criar a rede com essa daqui porque é uma rede com muitas palavras e ficaria um negócio muito denso. A gente vai utilizar aí um conjunto talvez um pouco menor para fazer essa rede funcionar, tá bom? Bem, esse daqui é um vídeo sobre o text mining, a gente vai tentar explorar isso provavelmente mais no sábado, mas é muito importante esse conceito todo para você conseguir organizar o seu texto para eventualmente estar transformando em rede.